Pessoal, olha só. Eu quero que você preste muita atenção no que a gente vai mostrar agora, certo? Porque se você entender esse esqueminha aqui, o resto fica mais fácil, tá? Preste atenção agora. Pega papel e caneta, mas eu quero que você olhe mais para a tela do que escreva, tá certo? Eu mando esse link para você, não tem problema. Olha para cá, deixa eu sair da sua frente e olha para cá. Aqui nós temos, vou mostrar para vocês aqui agora, uma introdução, uma parte teórica para que a gente possa entender definitivamente aquela decoreba insuportável das competências da União, dos Estados, competência comum, competência concorrente. É uma decoreba infeliz, mas eu preciso que você entenda essa partezinha da nossa aula de hoje, tá? Para você detonar isso. Nós temos 4 entidades políticas que você pode ver aí: a União, os Estados, membros, o Distrito Federal e os municípios, certo? A União, ela tem competência, na repartição de competências, a União ficou com as matérias gerais. Ela tem competência para legislar, para tratar, para cuidar dos assuntos de interesse geral. Matéria de interesse nacional, por exemplo, é competência de quem? Da União, certo? E todas as suas competências, todas estão previstas de maneira taxativa na Constituição. Todas as competências da União estão no artigo 21 e 22 da nossa Constituição Federal. Certo? Ok? Os estados, por sua vez, eles ficam com as competências de interesse regional. Aquilo que não é nem local, nem nacional, geral, é competência do Estado. Só que as competências do Estado, elas não são todas previstas na Constituição. Elas são exemplificativas. Aqui, o legislador, ele fez o seguinte: ele pensou em todas as competências de interesse local para o município, todas, de maneira taxativa. Taxativa. Certo? Então, ele foi lá e pensou: vamos lá, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? O que é competência do município? A competência do município é matéria local. O local é isso. O que é competência da União? Matéria nacional, matéria geral, interesse geral. Então, o que vai ser? Vai ser isso. E o que vai ser do Estado? O Estado é que vai ser nem local, nem nacional. Vai ser aquele meio termo, aquele regional. Aí ele até previu algumas coisas. Ele até previu o artigo 25, alguns detalhezinhos. Vai fazer isso, aquilo, outro, mas ele foi esperto. O legislador foi muito esperto. Ele disse assim, tudo aquilo que não for competência nem do município, matéria local, nem da União, matéria geral, nacional, é porque é competência do Estado. Por isso as competências do Estado são exemplificativas. A Constituição traz o legislador trouxe alguns exemplos, mas ele diz, esse caráter aqui é residual. Será competência do Estado tudo aquilo que não for federal nem municipal. Tudo que não for federal nem municipal é do Estado. Nelson, mas e o Distrito Federal? Ainda bem que você perguntou. O Distrito Federal, ele ora funciona como Estado, ora funciona como município. Ele tem competências estaduais, exemplificativas, e competências locais. O Distrito Federal, ele é como como é que se diz? Ele está indeciso. Ele não sabe se é Estado ou se é município. Ele não sabe se é menino ou se é menina. Se dorme no armário ou se sai do armário. Se dorme na caixa ou sai da caixa. Ele é um bissexual. Ele corta para os dois lados. Nada contra, tá? Nelson, eu sou bissexual. Não se ofenda, eu estou só falando aqui, tá certo? Mas enfim, o fato é que o Distrito Federal é igual a um bissexual. Ele ora funciona de um jeito, ora funciona de outro. Ele ora funciona do jeito do Estado e, por exemplo, emite tributos estaduais, como o IPVA, ora funciona como um município e expede tributos municipais, como o IPTU. Ele tem as duas competências estaduais e municipais. Você vai ver o Distrito Federal atuando de um jeito e do outro. Nada mal. Ok? Certo até aqui? Tá bom? Vamos lá, senhoras e senhores. Continuando. Tá, beleza, Nelson. Então, eu entendi. A União, então, tem todas as suas competências previstas na Constituição. É verdade. Só que essas competências, elas podem ser divididas em duas. As competências podem ser divididas em
a matéria administrativa e matéria legislativa. Competências pode ser matéria administrativa ou matéria legislativa. Certo? Copiou? Matéria administrativa, meus amores, são aquelas que você vai ver nos artigozinhos que a gente vai tratar agora, cujos incisos começam sempre com verbos no infinitivo. Os verbos estão sempre no infinitivo. Deixa eu te mostrar aqui a Constituição Federal. Olha, Constituição Federal. Vou ver aqui o artigo 22. Esse eu acho que é 21. Ó. Compete à União, artigo 21. Compete à União. Aí eles, ó, inciso 1, manter relações com o Estado estrangeiro, declarar guerra, assegurar defesa nacional. Olha, manter sigilo postal, vou passar aqui bem muito, organizar. Todos os verbos estão no infinitivo. Se o verbo está no infinitivo, a matéria é matéria administrativa. Matéria administrativa. Certo? Essas matérias são de competência indelegável. Por exemplo, o artigo 21 não pode ser delegado. Não pode ser delegado. Percebe? Dúvidas? Bom, continuando, senhoras e senhores. Não, isso aqui não tem verbo no infinitivo, não. Essa linha pertence a um inciso, o inciso 23. Esse inciso 23 tem um verbo no infinitivo. Se é infinitivo, a competência é competência em matéria administrativa. Certo? Verbos no infinitivo, competência indelegável. Copiou? Mas existem as matérias legislativas, a competência legislativa. Competência legislativa, meus amores, são aqueles incisos que não têm verbo. Se a sua prova tiver um verbo, o verbo não estará no infinitivo. Se a letrinha da sua prova tiver um verbo no infinitivo, o verbo vai ser o verbo legislar. Não tenha dúvidas. O verbo será o verbo legislar. Deixa eu te mostrar o artigo 22. Olha o artigo 22 aqui, o que ele diz. Artigo 22 fala assim: compete privativamente à União legislar sobre, competência legislativa. Percebe? Competência legislativa. E olha os incisos, nenhum verbo. Cara, depois que você lê esse artigo aqui em casa, depois da aula, quando você começar a ler, você vai ver que o mar vai se abrir para você. Vai dizer, caraca, isso aqui é competência legislativa. Ó, deixa eu passar aqui um outro, artigo 23. 23, olha os verbos. Verbo, 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 verbo. Tudo no infinitivo. Se é no infinitivo, essa é competência. Eu nem cheguei no 23 ainda. Mas é competência o quê? Competência administrativa. Não tem para onde correr. Artigos e mais artigos, incisos e mais incisos. Esses artigos são enormes. Aí o aluno fica decorando. Ai, meu Deus, eu vou passar por cima deles com vocês. Mas a gente não vai se preocupar com nada disso. O que eu preciso me preocupar é com esse comecinho da aula. Esse comecinho de aula eu preciso me ocupar. Artigo 18, 19, aí agora essa partezinha, o que é da União, o que é do Estado, o Distrito Federal pega as duas coisas, o município pegou a matéria local, mas todos eles têm competência administrativa e legislativa. Competência administrativa, a gente identifica porque os verbos estão no infinitivo. Competência legislativa, não tem verbo. Se na sua prova tiver verbo, não estará no infinitivo. Se estiver no infinitivo, o verbo será legislar. Caraca, Nelson, ficou fácil demais. Pois é, ficou fácil. Porque constitucional é fácil. Certo? Ok? Tá, entendi, Nelson, entendi. Mas e daí? Vamos lá, vamos devagarzinho. Eu quero aprofundar um pouquinho. Vou primeiro para a competência administrativa. Tá vendo aqui, ó? Competências administrativa e legislativa. Eu vou começar pela administrativa. Aquelas cujo verbo está sempre no infinitivo. Aquelas que são indelegáveis. Certo? A competência administrativa, ela se subdivide. Competência comum e competência exclusiva. Comum e exclusiva. Exclusiva primeiro. Competência administrativa exclusiva é aquela que é competência só da União. Porque é a matéria de interesse nacional, matéria de interesse geral. Ou a competência só dos estados. Apesar de ser exemplificativo, o artigo 25, são matérias de interesse regional. Ou a competência é exclusivamente do município, porque é matéria de interesse local. Nelson, e o Distrito Federal? O Distrito Federal vai pegar tanto o 25 aqui,
quanto o município. Ele está nos dois, né? O meio termo. Ele pega os dois. Certo? Competência exclusiva é aquela que é só de uma dessas entidades políticas. E a competência comum, Nelson, é aquela que é de todos ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo. Competência comum também é chamada de cumulativa ou paralela, se encontra no artigo 23. Artigo 23. Ó, tá aqui, ó. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios. Ele fala. Não é um artigo, não é dos maiores, 12 incisos e um parágrafo único. Mas ele é bem simples. É zelar pela guarda da Constituição, cuidar da saúde e da assistência pública, proteger os documentos. São aqueles incisos bem óbvios. Por quê? Porque não dá para você imaginar uma entidade política, o Estado, o município, dizendo assim, não. Eu não tenho nada a ver com proteção dos documentos públicos. Isso aí é com a União. Não. Todos os entes políticos são competentes e devem zelar pela guarda, proteção dos documentos públicos. Impedir a evasão, destruição dos bens de valor histórico. Proporcionar os meios de acesso à cultura, educação, ciência, tecnologia e pesquisa. Isso é competência de quem? Da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. É o que a gente chama de competência comum. E está lá no artigo 23 de maneira taxativa. Taxativa. Ok? Certo? Tá, Nelson, entendi. Mas e a competência legislativa? Competência legislativa, lembra. Competência legislativa é aquela que não tem verbo, ou se tiver, não estará no infinitivo, ou se estiver, ou se estiver, será o verbo legislar. Certo? Dei uma filadinha aqui nas perguntas, mas tudo bem, vamos lá. Competência legislativa também se divide em duas, a concorrente e a privativa. Eu quero que você perceba uma coisa aqui. Na anterior era cadê? Vou voltar aqui, ó. Comum e exclusiva. Tá vendo? Opa. Comum e exclusiva. Fiz uma besteira aqui, peraí. Aqui, pronto, passou. Comum e exclusiva, percebe? Qual a diferença em comum e exclusiva para comum e privativa? É que a competência legislativa privativa admite delegação. A exclusiva não, a exclusiva é só minha. A União diz assim no artigo 21, isso aqui é só meu e eu não dou para ninguém. O município diz assim, isso aqui é só meu e eu não dou para ninguém, é meu, eu não dou para ninguém. Já a competência legislativa privativa, ela admite delegação. Mas o raciocínio é o mesmo. É a competência legislativa privativa, é aquela que é só da União, ou só do Estado, ou só do município. A diferença é que ela admite delegação. A União pode delegar para todos os estados a sua competência. Os estados podem delegar a sua competência exemplificativa para todos os municípios. E os municípios não têm para quem delegar, é verdade. Mas a competência legislativa privativa é delegável. Anota isso, delegável. Nelson, aqui diz, né, suplementar para os estados. Suplementar, eu chego já aí. Só escreve, só desenha, que eu vou te explicar o que é uma competência suplementar já. Certo? Posso passar? Vou passar, tá? A competência, então, pode ser privativa ou concorrente. Competência concorrente, Nelson, é aquela que é ao mesmo tempo da União, Distrito Federal e Estados. Perceba que se diferencia também da comum. Olha aqui a comum, ó. Na comum, a competência é da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Na concorrente é só da União, Estados e Distrito Federal. Aqui não tem que se falar em delegação, porque todos já estão... Já é uma competência concorrente, mas os municípios, anota isso, município não tem competência legislativa concorrente. Município só tem competência legislativa privativa. Percebe? Ó, privativa. Não tem competência legislativa concorrente. Certo? Município não tem competência legislativa concorrente. E esses casos estão no artigo 24 da nossa Constituição. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar, ó, concorrentemente sobre. E aí ele traz os incisos
que não é tão grande também, que é competência dos 3 entes políticos, deixando o município de fora. Certo? Legislar sobre infância e juventude. Legislar sobre defensoria pública. Competência de quem? A União pode legislar? Pode. E o Distrito Federal e municípios? Também. Também pode. Ok? Aqui está o quadro como um todo. Eu vou bater uma foto. Vou salvar aqui a minha tela. Para mandar para você. Certo? Ok? Botar aqui esquema 2. Bem criativo. Esquema 2. Ponte. That's it. Certo, meus amores? Posso passar, pessoal? Vamos lá. Antes, deixa eu ver se tem alguma perguntinha para a gente começar os incisos da